honesto, probo, corajoso, com uma hombridade inquestionável, preso por uma viagem que não fez, denunciado por uma minuta que não existe, e hoje será julgado por reuniões que não participou. Mesmo assim, passou 6 meses em uma prisão, 10 dias em uma masmorra, uma solitária, em regime disciplinar diferenciado, que até hoje, conclusão não há. Mas, excelências, o tema é muito importante a ser analisado aqui, serei bastante objetivo, porque o que mostrarei a vossas excelências, me parece que até hoje não nos debruçamos e não analisamos. O que mostrarei a vossas excelências é uma criação de um indivíduo chamado César Barbosa Mauro Cid. Mauro César Barbosa Cid. Excelências, Mauro Cid teve em suas mãos o controle de toda a narrativa que envolve Felipe Martins, e eu vou mostrar isso. É grave o que há de ser mostrado nessa tribuna. Mauro César Barbosa Cid, até hoje conhecido como um mero delator, ouvido em juízo como informante do juízo. Mas é muito mais do que isso, excelências. Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez, foi denunciado por uma minuta que não existe e hoje será julgado por reuniões que não participou. Porém, como veremos agora com provas documentais, Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez por culpa do Mauro Cid. Foi denunciado por uma minuta que não existe por culpa do Mauro Cid. E será julgado por reuniões que não participou por culpa de Mauro Cid. Está no slide, a primeira tela, um registro, ou melhor, uma lista provisória de viagens. Excelências, o que acontece? Essa lista que está na tela é uma lista que foi fornecida por Mauro Cid em sua delação premiada. Quando o Mauro Cid é ouvido em sua delação premiada, ele apresenta esse documento. E por quê? A instrução mostrou que Mauro Cid é quem tinha o controle dessas listas provisórias. Uma lista, excelências, em DOC-X, uma lista provisória em documento editável. O que acontece, então, é que Mauro Cid, buscando uma delação premiada, ele fornece essa lista e ele dá às mãos do delegado investigador a prova de que Felipe Martins teria saído do Brasil. Com esse documento que não é prova, todos nós sabemos, o delegado Fábio Schor, então, representa pela prisão de Felipe Martins. E onde que está o ponto central aqui? O ponto central dessa defesa é que nós temos do lado de lá o Estado, Polícia Federal e PGR com todo o seu aparato. E sabemos que não é pequeno, com toda a sua estrutura. E o delegado Fábio Schor se utiliza de um documento, como vemos, provisório. Eu perguntei para o Mauro Cid durante a instrução, Mauro Cid, que documento é esse? Não, esse é uma lista provisória. O que é importante aqui? Importante é que o delegado, ele não foi só conivente com a narrativa falsa de Mauro Cid. O delegado, ele encampou a narrativa de Mauro Cid. E muitos podem se perguntar, Jeffrey, a questão da viagem de Felipe Martins é assunto superado. O Brasil já sabe que Felipe Martins não viajou. Até o governo americano já se pronunciou oficialmente de que a viagem não aconteceu. Não é assunto superado, excelências. Porque esta prisão de Felipe Martins por uma viagem que não fez mostra o comportamento ultrajante do delegado investigador, que fechou aos olhos aos documentos oficiais que tinha à sua disposição a perquirir ab início
até o enredo final, mas não fez. Mostra a omissão do delegado investigador, mostra imprudência, mostra leniência com as narrativas falsas de Mauro Cid. Por quê? Esta é uma lista provisória. E em diário oficial existia a lista definitiva. Ministro Zanin, imagine só, a ANAC fornece à Polícia Federal a lista atualizada de todos os passageiros do nosso país. A lista oficial, publicada em diário oficial, de quem viajou com o presidente Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022, ela estava publicada em diário oficial da União. E essa lista oficial não tinha o nome de Felipe Martins. Pronto. Felipe Martins não viajou. Todos nós sabemos. Agora, por que é que o delegado de polícia se permitiu ser induzido a erro por um documento tão frágil como esse? E durante toda a instrução, é disso que se trata, nós da defesa estamos provando do lado de cá, em uma defesa particular, com documentos oficiais a inocência de Felipe Martins. Enquanto a acusação, e eu vou mostrar isso a Vossas Excelências, utiliza desde o início documentos extraoficiais. Documentos apócrifos, sem origem, sem perícia. Toda a nossa defesa, ministro presidente, máximo respeito, peço a atenção de Vossas Excelências, toda a nossa defesa, ela está embasada em documentos oficiais do governo. Nós não estamos criando, nós estamos pegando documentos publicados em diário oficial para defender Felipe Martins. Então a prisão de Felipe Martins começa com esse documento, que é um documento informal, extraoficial, enquanto a lista oficial provava que Felipe Martins não viajou. Excelências, mais do que isso, e isso é extremamente grave. Quando o delegado de polícia vai fazer o pedido de prisão de Felipe Martins, há um requerimento nos autos, e está provado nos autos, que desde outubro de 2023, essa data é muito importante, outubro de 2023, a Polícia Federal tem acesso, ministro Flávio Dino, a documentos de geolocalização de Felipe Martins, Herb e Uber. O delegado pede, a PGR concorda e o ministro Alexandre de Moraes defere. Em outubro de 2023, o delegado investigador tem à sua disposição documentos de geolocalização de Herb e Uber. E ainda assim, ministro Alexandre de Moraes, o delegado pede a prisão de Felipe Martins. Então o delegado tinha um documento publicado em diário oficial que Felipe Martins não viajou, já tinha à sua disposição Herb de Felipe Martins e geolocalização da Uber, ou seja, tinha todas as provas que Felipe Martins estava no local onde foi encontrado e preso, e ainda assim pede a prisão de Felipe Martins. E como que Felipe Martins é solto? Felipe Martins é solto, foi preso em fevereiro, foi solto 6 meses depois, quando a defesa consegue, de forma incessante, acessar esses dados de geolocalização que já estavam à disposição desde outubro. O parecer da PGR para soltar Felipe Martins é: segundo os dados de geolocalização, Felipe Martins nunca saiu do Brasil. Porém, os dados de geolocalização, a polícia já tinha desde outubro. Então não deveria ter pedido a prisão de Felipe Martins, que ocorreu só em fevereiro do ano seguinte. Isso na doutrina americana, e é isso que eu quero invocar agora, o Brasil tem que olhar para essa doutrina, comportamento governamental ultrajante. É a doutrina que se analisa hoje no direito penal americano. O Estado, com todo o seu aparato, extrapola o seu direito de investigar e acusar, fechando aos olhos a teses defensivas e se excedendo no poder de investigar e acusar. O Estado usa todo o seu aparato para acusar e não para buscar a verdade, que é o que se tem aqui e é o que está mais do que comprovado. Inclusive, excelências, nós temos nos autos esse documento do governo americano tendo que se manifestar a respeito da prisão de Felipe Martins. O desgaste que isso gerou, inclusive, à diplomacia brasileira.
não precisava disso, fosse um delegado diligente, a ponto de, agora, o raciocínio que está sendo construído mostra que, de um lado, o delegado utiliza elementos extraoficiais e imprestáveis, e a defesa usa só documentos oficiais. O delegado pede a prisão de Felipe Martins com base na lista provisória de Mauro Cid, e o delegado utiliza um documento do governo americano chamado Travel History, que inclusive constitui crime segundo a lei americana sua utilização, porque é um documento imprestável, a insistir a manutenção de Felipe Martins. Enquanto a defesa de Felipe Martins utiliza documento oficial, que é o I-94, que prova que Felipe Martins não ingressou em território americano. Por que é que nós estamos diante de um comportamento ultrajante do Estado, que se utiliza de documentos extraoficiais ou imprestáveis para acusar, e o próprio fiscal da lei fecha os olhos aos documentos oficiais que essa defesa traz? E Felipe Martins é colocado em liberdade, porque a herb que já tinham antes de pedir a sua prisão é utilizada para soltá-lo, e o documento oficial fornecido pelo governo americano, o I-94, prova que Felipe Martins não esteve preso. Isso é extremamente importante para chegar aqui. Felipe Martins, preso por uma viagem que não fez, e hoje todo mundo sabe que não fez. Mas não é assunto superado, porque aqui começa toda a guerra de narrativas falsas que Felipe Martins tem sofrido por uma narrativa falsa criada por Mauro Cid. Mauro Cid toma busca e apreensão, Mauro Cid tem seu celular apreendido, Mauro Cid tem o seu computador apreendido e Mauro Cid cria Felipe Martins. Mauro Cid vem e diz ao delegado de polícia: Felipe Martins foi quem escreveu e apresentou a minuta do golpe. Mentira. Mentira. Mas antes de mostrar como eu provo por documentos oficiais que Mauro Cid mente, a minuta que a PF coloca em relatório final, a minuta que a denúncia coloca como sendo a minuta, e data máxima vênia, a minuta que vossas excelências utilizam a receber a denúncia é esta da imagem. É uma suposta minuta encontrada no celular de Mauro Cid, que Mauro Cid até então dizia ter fotografado, isso é muito importante. Essa minuta foi encontrada no celular do Mauro Cid, e o Mauro Cid fala, no início, que essa minuta é golpista. A PF coloca no relatório essa minuta, a PGR denuncia com essa minuta e vossas excelências recebem com essa minuta. Inclusive, em um momento exato da decisão de receber a denúncia, o ministro Alexandre de Moraes chega a citar o movimento que essa minuta está, a dizer ser essa a minuta do golpe. Porém, o Mauro Cid diz que essa não é a minuta do golpe. Em juízo, ouvida em contraditório judicial, eu pergunto a Mauro Cid: Coronel Cid, essa é a minuta do golpe? Não, ele responde. Eu pergunto, essa minuta é feita pelo Felipe Martins? Não. Ou seja, nós temos aqui, segundo o princípio da correlação, a denúncia diz que essa é a minuta. O Mauro Cid, que é o delator, diz que essa não é a minuta. Ou seja, ainda que a PGR venha dizer, embora essa não seja a minuta, existiam outras minutas, nós temos então que reabrir a investigação, reabrir a instrução, até porque a denúncia não fala em outras minutas, a denúncia fala nesta minuta, que o próprio Mauro Cid diz não o ser, e não existe durante a instrução nenhuma testemunha que atribua qualquer minuta a Felipe Martins para além de Mauro Cid. Eu fico pensando, excelências, se Felipe Martins for condenado com isso. Se Felipe Martins for condenado com a palavra de Mauro Cid, que é tudo que existe, porque tudo que há nesse processo é Mauro Cid. Eu já bati muitas vezes nesse ponto, não existe um depoimento para além de Mauro Cid. Não sai o nome de Felipe Martins da boca de mais ninguém além Mauro Cid. Eu pergunto, o que eu vou falar para a filha do Felipe Martins, que tem 6 anos de idade, faz 2 anos que ele não a vê, por uma viagem que ele não fez. Ele está com tornozeleira eletrônica por isso. Jeffrey, ela tem 6 anos. Por que meu pai foi condenado a 30 anos de prisão? Porque o Mauro Cid falou que seu pai escreveu uma minuta do golpe. Pai, você tem... Doutor, tio, ela vai falar, tio, você tem a minuta para me mostrar? Não, ninguém tem.
mas o Mauro Cid falou. Condenar o Felipe Martins é condenar o Felipe Martins na palavra de Mauro Cid, que não tem credibilidade. Mauro Cid criou a minuta golpista. A minuta é dele. Ele escreveu a minuta do golpe. Ele apresentou a minuta do golpe aos comandantes. Mauro Cid criou Felipe Martins e eu vou provar. E eu vou provar. Eu pulei o slide porque havia sido indeferido pelo relator, por isso que eu pulei. Interrogatório do presidente Jair Bolsonaro. O assessor que estava na reunião era o próprio Mauro Cid. Almirante Almir Garnier. Tá 22 ali, mas é 25, tá? Eu errei, tá a data, ó, 10/6/2025. Né? Almir Garnier, o assessor que apresentou os considerandos foi o próprio coronel delator. Então nós temos o presidente Bolsonaro e o almirante Almir Garnier falando que quem apresentou na famosa reunião do dia 7 a minuta com considerandos foi o próprio Mauro Cid. Inclusive, ministros, hoje da oração do exatamente assim, que o general Mário havia dito em determinado momento que o Mauro Cid estava em uma reunião importante no dia 7. Bingo! É a reunião que ele estava com os comandantes apresentando os considerandos. Ministro Zanin, com o máximo respeito a Vossa Excelência, só para justificar, no início eu fiz uma questão de ordem, tenho muito respeito por Vossa Excelência, e já disse isso várias vezes. O senhor é motivo de muito orgulho para nós advogados. E o senhor, quando da Operação Zelotes, o senhor, em 2009, o senhor criou uma tese doutrinária que é maravilhosa, e eu invoco para este caso, que é a tese da minuta. À época se discutia a circulação de uma minuta provisória apócrifa. E Vossa Excelência acertadamente colocou em sua defesa que foi aceita, e por isso eu utilizo aqui com o máximo respeito que tenho por Vossa Excelência, de que a minuta que se imputa nestes autos a Felipe Martins é ainda mais imprestável que aquela, porque esta sequer circulou. Esta simplesmente foi apresentada por Mauro Cid e ficou retida com Mauro Cid. Tanto é que a perícia encontrou essa minuta no celular e no computador do Mauro Cid. Então se imputa a Felipe Martins uma minuta como aquela das Zelotes, apócrifa, sem origem. É disso que se trata, ministro Alexandre de Moraes. Por isso da importância é, para nós, advogados, motivo de muito orgulho disso. E o presidente Bolsonaro, ele acertadamente disse isso. O presidente Bolsonaro falou a verdade aqui. O almirante Garnier falou a verdade. Excelências, 78 terabytes de análise aqui. 78 terabytes. Sabe o que eu tive que fazer? Eu aluguei um computador Google, precisei locar uma super máquina a conseguir analisar os 78 terabytes. Excelências, eu nunca vi isso na minha advocacia, nem na advocacia do mundo. Os dados que constam do link, eles têm limite de banda por usuário e só baixa em download 50 mega por minuto. Um arquivo que um computador normal demora 10 minutos para baixar, nos arquivos dos autos demoram 2 dias. Porque quando inseridos ao link, colocaram limitação de banda. Então vejam o que sofremos para encontrar que o verdadeiro golpista se chama Mauro César Barbosa Cid. O ministro Alexandre de Moraes desmascarou o Mauro Cid. Ministro, Vossa Excelência entendeu o que o Mauro Cid estava fazendo. O ministro Alexandre de Moraes desvendou o que estava acontecendo com o Mauro Cid. Mauro Cid estava escondendo pessoas. Eu lembro muito bem da sua fala, ministro Alexandre de Moraes. O senhor disse ao Mauro Cid, Mauro Cid, o senhor está protegendo pessoas. E ele estava. Essa data que está no slide, 28/11/2022, é a data que a minuta surge no celular do Mauro Cid. Mauro Cid tem 2 celulares, diferentemente do que diz a PGR com relação a Felipe Martins. Ah, Felipe Martins deixou um celular parado e viveu com outro. Cadê? Não existe. Nunca a PF, nunca a PGR disseram que Felipe Martins tem mais de um celular. Nunca. Diferente do Mauro Cid. O processo coloca 2 celulares na mão do Mauro Cid. Mauro Cid fotografou essa minuta e mandou por número dele, do número dele para ele. E sabe o que ele disse na delação dele, ministro Zanin? Que nessa data, que é uma data importante,
ao caso, nessa data ele estava no Rio de Janeiro. Só que o ministro Alexandre de Moraes descobriu que essa data Mauro Cid estava na reunião dos Kid Preto. Essa data do dia 28 de novembro é uma data muito importante, porque o Mauro Cid, ele se encontrou com Kids Pretos, e nessa reunião Mauro Cid apresentou essa minuta golpista. E como que eu provo isso? Do celular dele. E nessa reunião, olha as datas, está no celular dele. No dia 28, ele fotografa essa minuta de um celular e manda para outro. E ele escreve de madrugada, do dia 28 para 29, a carta aos comandantes para pressionar golpe de Estado. A carta aos comandantes, que tem general 4 estrelas preso, foi o Mauro Cid que escreveu, está no celular dele. Ele rabiscou essa carta 2 da manhã, do dia 28 para o dia 29, no mesmo dia que ele fotografa a minuta apreendida no celular dele, que a denúncia imputa em Felipe Martins. Nunca encontraram minuta com Felipe Martins. Essa minuta foi encontrada no celular Mauro Cid. E tem a data que ele fotografa essa minuta, e tem a data que é no mesmo dia que ele escreve aos comandantes. Cid pressionou os seus comandantes para dar um golpe de Estado. Manda as observações, Mauro Cid escreve para outro coronel. Porra, irmão, apaguei essa parada. Não combinamos de apagar? Mauro Cid esteve pessoalmente na reunião, que Felipe Martins não esteve. Mauro Cid mostrou a minuta que ele escreveu, perguntou se alguém queria fazer observações. Mauro Cid escreveu a carta de pressão aos comandantes. E tudo se atribui a Felipe Martins. Por quê? Porque Mauro Cid cria Felipe Martins a jogar essa responsabilidade. E do início eu disse, do que é que nós estamos nos defendendo? A denúncia coloca as datas importantes a Felipe Martins. Eu saio dessa tribuna ao final, hoje, satisfeito em ter provado que Felipe Martins é inocente, e todos os senhores compreenderão a inocência dele. A denúncia começa, Felipe Martins, no dia 18/11, esteve com o presidente Bolsonaro apresentando minuta do golpe. Dia 6/12, esteve com o presidente Bolsonaro mostrando minuta do golpe. E dia 7/12, Felipe Martins se reúne com os comandantes das forças e apresenta a minuta do golpe. Essa é a denúncia. Porém, nas alegações finais, isso muda. Nas alegações finais, a data do dia 18 vira dia 19. A data do dia 6 desaparece. As alegações finais não fala mais do dia 6. Por que não fala do dia 6? Porque não tem registro de entrada no dia 6. Então, alegações finais, presumo que seja um pedido absolutório tácito. Alegações finais não fala do dia 6. Insiste no dia 7, mas inclui o dia 9. Só que o dia 9 é o dia que houve uma reunião com o general Teófilo, e o general Teófilo foi absolvido, inclusive. Então, alegações finais traz uma data nova, uma novel data a imputar a Felipe Martins, do dia 9, que Felipe Martins, o general Teófilo e o presidente Bolsonaro estiveram juntos no dia 9, a tratar de minuta golpista. O general Teófilo foi absolvido, comprovadamente estando nessa reunião, porque nada foi tratado de minuta golpista. Então, Felipe Martins, por óbvio, também não participou de discussão golpista junto com o Teófilo, já que Teófilo foi absolvido nessa data. E o dia 18, então, a denúncia diz que é tudo aqui no dia 18. Dia 18 é a primeira reunião do golpe. O próprio PGR coloca essa primeira data com minuta do golpe. Alegações finais mudam o dia 18 para o dia 19. Então, vamos considerar o dia 19 nesse momento, porque eu não posso deixar de defendê-lo. O dia 19, excelências, é o dia que tem um registro de entrada. Registro de entrada, Felipe com FE. E olha só que importante que é isso daqui. Por isso que eu falo desde o início de comportamento governamental ultrajante. Essa planilha que nós estamos vendo, ela não é uma planilha original. Durante a instrução, eu perguntei para o delegado Schor, que planilha é essa? Ele falou, não, nós escrevemos. Ou seja, nós não temos a original. A original nós temos que presumir que ela existe. Ou seja, a Polícia Federal diz pegar documentos do GSI, de registro de entrada, e transformar manuscritos do GSI em uma tabela.
Então essa tabela foi feita pela Polícia Federal, porque o GSI disse que os registros eram manuscritos. E Felipe Martins hoje está sendo acusado de ser golpista porque o nome dele tem entrada, mas não tem saída nesse dia 19. Acontece que, assim como eu disse desde o início, de novo, excelências, documento oficial do Diário Oficial da União. Vejam só que processo nós estamos. Que processo nós estamos? Usam para acusar uma planilha que tem o nome do Felipe escrito FE. Usam para acusar uma planilha que tem FE. Porém, a defesa particular usa um documento oficial para defender. Esse documento que está na tela é uma lista oficial, publicada em Diário Oficial da União, no GSI do governo Lula. Essa lista é do Diário Oficial da União do governo Lula, que não tem o nome do Felipe Martins no dia 19. É disso que nós estamos nos defendendo. Jeffrey, mas espera lá, a Polícia Federal errou? Não. A Polícia Federal foi induzida a erro pelo Mauro Cid, ministro Zanin. Ministro Alexandre de Moraes, sabe quem tinha um controle da listagem de ingresso do Palácio do Alvorada? Mauro César Barbosa Cid. Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez, por uma lista feita por Mauro Cid. Felipe Martins está sendo denunciado por minuta que não existe, encontrada no celular de Mauro César Barbosa Cid. Por registros de entrada que Mauro Cid é quem fazia. Mauro Cid manipulou os registros de entrada. Mauro Cid incluiu o nome de Felipe Martins nos registros de entrada das datas que ele queria se excusar. E como o ministro Alexandre de Moraes percebeu, ele queria proteger pessoas. Só que Mauro Cid não tem o controle de documentos oficiais publicados em Diário Oficial da União. Mais uma vez, a acusação utiliza documentos imprestáveis, extraoficiais, e a defesa usa documentos oficiais. Usamos documentos oficiais para provar que Felipe não viajou, estamos usando documento oficial para provar que Felipe Martins não esteve na reunião do dia 19. Porque o dia 18 agora a PGR diz que virou só um jantar que não é importante. O dia 18 não existe mais nas alegações finais, virou dia 19. Então, não há como dizer para mim, para o Brasil, para o mundo, que não há dúvida razoável. No mínimo, dúvida razoável há. O dia 6 tem isso aqui de prova, um slide preto. Porque, de fato, não tem mais nada do dia 6. A PGR desapareceu com o dia 6 de dezembro, porque não tem registro de entrada, não tem depoimento, não tem reunião, não tem nada. Terá que ser absolvido o dia 6, porque ele consta da denúncia. Se ele consta da denúncia, a PGR não sustenta a condenação do dia 6, terá que ser absolvido, porque não há nada do dia 6, e nós, durante a instrução, provamos que dia 6 não há registro de entrada. Por isso, a absolvição do dia 6 ela é certa. E o dia 7 é o dia nevrálgico da acusação. O dia 7 é o dia nevrálgico, é o dia que o general Mário, segundo a PGR, diz que Mauro Cid esteve em uma reunião importante. O dia 7 é o dia mais importante da acusação. O dia 7 seria o dia que Felipe Martins mostrou a minuta golpista aos comandantes. É o dia 7. O que nós temos no dia 7? De novo, uma planilha manuscrita que foi entregue para a PF, e a PF transformou essa planilha que recebeu do Mauro Cid nessa planilha aqui. Mauro Cid entrega uma planilha de registros de acesso no Palácio da Alvorada à PF, a PF transforma nessa planilha aqui e diz que isso aqui é a verdade. Porém, excelências, o nome do Felipe está errado de novo. E Mauro Cid não consegue sustentar o dia 7. Mauro Cid dá 4 versões sobre o dia 7. Primeira versão que o Mauro Cid dá. Felipe apresentou o documento para o delator fazer correções, mas que nenhuma alteração foi feita naquele momento. Segunda cena. Felipe não apresentou o documento ao delator, pois tudo estava no seu computador. Opa, já mudou.
Felipe apresentou o documento ao delator impresso. Opa, não estava mais no computador, agora está impresso. E Felipe sentou ao seu lado. Terceira versão. Quarta versão. Felipe não apresentou o documento ao delator, mas que viu impresso quando Felipe sentou em sua mesa para fazer alterações. Ué, ele não pediu para o delator fazer alterações? Agora ele sentou do seu lado, impresso, antes estava no computador. É um escárnio, por quê? Porque Mauro Cid mente, o documento é dele. Ele apresentou esse documento e não Felipe Martins, e está provado isso. Vejam o que o delator falou em juízo. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a inquirição em contraditório judicial de Mauro Cid. E nós inquirimos Mauro Cid em juízo. E Mauro Cid respondeu ao relator, não a mim, ao relator. Se eu não me engano, era o Felipe Martins. Se eu não me engano, então eu vou ter que falar outra coisa para a filha do Felipe Martins. Doutor, por que meu pai foi condenado? Porque o Mauro Cid, e somente ele, disse que, se não me engano, seu pai estava na reunião. Ele não crava mais a certeza. Ele disse, eu não me engano. E sabe por que ele disse, eu não me engano? Porque ele também errou o Batista Júnior. Ele inclui o Batista Júnior. Estava e provou que não estava. Estava em uma formatura da Força Aérea. Mauro Cid é dissimulado. Ele tem o controle da narrativa porque ele é o criador dos elementos. E ele utiliza tudo isso a seu favor para proteger a si mesmo e terceiras pessoas, os seus amigos de trabalho. Ele cria Felipe Martins, que, diferentemente do que a PGR disse, que Felipe Martins tem prestígio, diferentemente disso, tanto Felipe Martins não tem prestígio, que os depoimentos, General Freire Gomes, por exemplo, Batista Júnior, Paulo Sérgio, eles sequer conheciam Felipe Martins. Felipe Martins tinha um cargo de assessoria, nem de chefia. Felipe Martins era um assessor internacional. Ligou o presidente dos Estados Unidos, chama o Felipe Martins para traduzir. O presidente tem uma viagem internacional, chama o Felipe Martins para traduzir. Mauro Cid escolheu o caminho mais fácil. Põe esse Felipe Martins. General Freire Gomes, diferentemente do que colocado pela acusação, na fase inquisitorial, ministros, ele não inclui o Felipe Martins. Em inquérito, Freire Gomes diz, havia um assessor na sala. E em juízo, Freire Gomes, que é uma testemunha de acusação, é muito importante isso lembrarmos. Freire Gomes não é réu, testemunha é uma testemunha arrolada pela acusação e que inocenta Felipe Martins. Em juízo, ele fala por duas oportunidades. Freire Gomes, em juízo, como testemunha da acusação, ele fala por duas oportunidades, em contraditório judicial. Não era Felipe Martins na reunião do dia 7. Ele não deixa dúvida, e ele fala, o delegado me induziu a erro. O delegado me mostrou a delação, sabemos que o delegado não poderia ter mostrado essa delação, mas o Freire Gomes falou que o delegado mostrou a delação. Ele disse, o delegado me mostrou a delação e me induziu a dizer que era Felipe Martins, mas eu nem conheço o Felipe Martins. Hoje, vendo o Felipe Martins na TV, eu sei que não é Felipe Martins. Então, o nome do Felipe Martins não veio da sua própria memória. Ele foi induzido a dizer, mas em juízo, e não foi contraditado, não foi denunciado por falso testemunho. O depoimento dele, inclusive, é utilizado em alegações finais da PGR, como verdadeiro, compromissado a dizer a verdade. Ele disse, eu afirmo, não era Felipe Martins na reunião do dia 7. No mínimo, dúvida razoável eu tenho. Eu tenho do lado Mauro Cid, que é um réu que no seu celular encontraram a minuta, o cara que manipulou desde a lista de passageiros até os registros de entrada, e do outro lado eu tenho Freire Gomes, que é uma testemunha de acusação. Não só Freire Gomes, eu tenho também o brigadeiro Batista Júnior, que, embora não estivesse na reunião, ele disse afirmativamente, eu não conheço Felipe Martins, nunca estive em reunião com ele. Ou seja, já tem que me precaver, né? Já que, de repente, surgem várias minutas, vai que, de repente, surgem várias reuniões. Então, para me proteger de várias reuniões, eu já afirmo, o Batista Júnior, que é uma testemunha da acusação e não minha, disse, eu nunca estive em reunião com o Felipe Martins. Não foi só ele.
O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, disse em contraditório judicial: essa reunião do dia 7, Felipe Martins não estava. Então, quando eu falo que tudo que tem contra Felipe Martins é o Mauro Cid, é porque é o Mauro Cid. Ministro Alexandre de Moraes, eu também gosto de futebol. Eu gosto, só que meu time é o atual campeão por mais vezes da Série B. Coritiba Futebol Clube. E eu fico imaginando, estamos numa final de campeonato brasileiro, ministro Alexandre de Moraes, no Allianz Parque, o Corinthians está metendo 5-1 no Palmeiras e o juiz fala: o Palmeiras está ganhando. Estamos perdendo de 1-5 do Palmeiras. E o VAR acaba de dizer que não tem certeza que o gol do Palmeiras foi gol. Se eu não me engano, o gol do Palmeiras foi gol. Então estamos perdendo de 0,5. É a acusação contra Felipe Martins. Nós temos 5 depoimentos que dizem que Felipe Martins não esteve na reunião, não apresentou o minuta golpista contra Mauro Cid, um dissimulado, um mentiroso, que por várias vezes pelo a ter que corrigir sua delação fraudulenta. Quantos intimadões esse delator tomou da Suprema Corte porque seus depoimentos eram contraditórios? Só ele, somente ele, coloca Felipe Martins nessa reunião. Tanto é que, diferente do que dito pela PGR, esse dado da Uber, isso aqui é importante, esse dado da Uber, a Polícia Federal já tem desde outubro de 2023, antes de pedir tua prisão, Felipe Martins. Sabia disso? Esse dado da Uber, o delegado já tinha, antes de pedir tua prisão. E esse dado da Uber diz que no dia 7, na reunião mais importante, o Felipe Martins não esteve na Alvorada no dia e horário. Então, a Uber mente. Não, a Uber não mente. Foi requerido pelo ministro Alexandre de Moraes. Eles não são loucos de mentir ao ministro Alexandre de Moraes. Nem, tampouco, o atual GSI do governo Lula mentiria para a Suprema Corte. Documento oficial, publicado em Diário Oficial da União, do GSI do governo Lula, diz que Felipe Martins não esteve no Palácio da Alvorada no dia 7 de dezembro, que é a reunião com os comandantes. Então, o meu 5-1 virou 6-1, tá 7-1. Tá 7-1 e estamos perdendo de 1-7. Mas, Jeffrey, são registros que eu tenho que acreditar no Estado. As instituições não mentem. As instituições são as instituições. Infalíveis instituições. Durante a instrução, provavelmente convencemos até o PGR que ele não tinha provas de que Felipe Martins participou dessa reunião do dia 7. Com toda certeza, incomodamos a acusação nesse ponto. Tanto é que nas alegações finais da PGR, ministro Alexandre de Moraes, eles fizeram questão de trazer os registros manuscritos originais. Essa defesa ousada de Felipe Martins, que ousa defendê-lo contra a nossa Polícia Federal, essa defesa de Felipe Martins está dizendo que não existem os registros originais, que os registros originais só a PF teve acesso e que a PF converteu esses registros manuscritos naquelas planilhas. Mas a defesa diz que essas planilhas da Polícia Federal, elas não vão de encontro aos documentos oficiais publicados em Diário Oficial. Então, eu tenho que trazer os registros originais 3 anos depois, sem ter acautelado esses documentos manuscritos, sem ter perícia e tendo que acreditar na boa-fé de um delegado investigador que pediu a prisão de Felipe Martins com documento provisório. É verdade. Aqui está o registro manuscrito. Surgiu.
E quem assina o registro manuscrito se chama Segundo Sargento Gomes. Prestem bem atenção nisso. O que eu vou falar para a filha do Felipe Martins se ele for condenado com isso daqui? Segundo o Sargento Gomes, teria feito esse registro de entrada, que sabemos que o Mauro Cid é quem comandava esses registros. Por isso ele manipulou as entradas. Olha, o segundo sargento numa assinatura é de um jeito, o segundo sargento numa assinatura é outro. Olha lá, o G de sargento numa assinatura é uma e outra assinatura é outra. Ó, o Gomes, uma hora o Gomes ele escreve de um jeito, outra hora ele escreve de outro. O Neto, o TO, uma hora de um jeito, outra hora de outro. Quem sabe, então, vamos aceitar um registro manuscrito que foi passado borracha nele? Quem será que estava ali? Será que era um governador? Quem estava nesses campos que 3 anos depois surgiram só nas alegações finais da PGR, que foram passado borracha nesses campos, enquanto eu defendo Felipe Martins com documento oficial, publicado em Diário Oficial da União? A imprensa está vendo. Está sendo transmitido para o Brasil. Eu defendo o inocente. Quantos sargentos Gomes existia cuidando da entrada? Isso daqui, eu não quero acusar, mas acusando, invocando a habilidade de o defender na tribuna, quem tinha o controle desses registros se chamava Mauro César Barbosa Cid. Mauro César Barbosa Cid forneceu ao delegado a lista provisória de viajantes, que tinha o nome de Felipe Martins. A oficial não tinha. Mauro César Barbosa Cid ofereceu ao delegado a lista de registros manuscritos de entrada no Palácio da Alvorada. Essa aqui tinha o nome de Felipe Martins. As oficiais do dia 7, publicadas em Diário Oficial da União do governo Lula, não tinham o nome de Felipe Martins. Esse é o Sargento Gomes. Apaguei os dados dele para poupá-lo. A assinatura dele tem nada a ver com aquela da planilha. E a CGU foi provocada. A CGU foi provocada. Controladoria Geral da União. Diga sobre os registros de entrada manuscritos do GSI. A CGU responde, são imprestáveis. Assim como o depoimento do Mauro Cid, que dá 4 versões e é desmontado por todas as testemunhas, também é imprestável. O que tem contra Felipe Martins no dia 7? Mauro Cid, que dá 4 versões, e registros imprestáveis, segundo a CGU. Então querem colocar Felipe Martins no dia 7 com o depoimento do Mauro Cid, que dá 4 versões, contra 5 participantes das reuniões que disseram que Felipe Martins não estava, contra a Uber, que disse que Felipe Martins não estava, e contra um registro oficial do Diário da União que Felipe Martins não estava. E um registro de entrada que a CGU diz que é imprestável a título probatório. O dia 9 veio das alegações finais, mas não está da denúncia. Só um ponto aqui que eu quase deixo passar. Por que eu fortaleço tanto em mencionar, ministra Carme e ministro Zanin, o general Freire Gomes? Quando do voto de Vossas Excelências, de recebimento da denúncia, em especial ministro Zanin e ministra Carmen Lúcia, Vossas Excelências usam o depoimento inquisitorial do Freire Gomes para receber a denúncia contra Felipe Martins. Posterior a isso, inicia a instrução, e o Freire Gomes fala por 2 vezes que Felipe Martins não estava. É por isso que eu friso tanto isso, porque no voto de Vossas Excelências, o dia 7, ele é demonstrado no seu voto pela palavra de Freire Gomes, e hoje o Freire Gomes diz todo ao contrário, em contraditório judicial, invocando o artigo 155 do Código de Processo Penal, prevalece para o convencimento do juízo, o posto e produzido em contraditório judicial. Isso é muito importante. O dia 9 seria uma criação das alegações finais da PGR, de que Felipe Martins, com o general Teófilo, visitaram o presidente Bolsonaro. E o ministro Fux foi
muito certeiro aqui, porque o ministro Fux, nesse ponto, ele desmascara o Mauro Cid. O ministro Fux, vejam, que ele vota no núcleo 1 para condenar o Mauro Cid, e o Fux diz exatamente assim, o ministro Fux, que o Mauro Cid é o verdadeiro culpado, e ele criou toda a narrativa. O ministro Fux encontrou o que nós estamos colocando aqui. O ministro Fux percebeu que o Mauro Cid controlava toda a narrativa, porque o Mauro Cid tinha o controle de manipular as listagens e os registros. Tanto que o ministro Fux disse exatamente isso no seu voto. E o ministro Alexandre de Moraes, neste ponto do general Teófilo, traz, excelência, aquilo que eu invoco que também seja decidido ao Felipe Martins, que é a dúvida razoável. Porque ainda que Felipe Martins esteja na reunião, foi o voto de Vossa Excelência absolver no núcleo 3 o general Teófilo. Ainda que o general Teófilo estivesse na reunião, não ficou demonstrado qualquer discussão golpista. Então, veja, nós provamos que Felipe Martins não esteve na reunião do dia 7. Está provado, e quem prova isso é o GSI do Lula. Nós provamos isso. Agora, ainda que ele estivesse, as testemunhas presenciais dizem que Felipe Martins não apresentou minuta nenhuma. E eu fico horrorizado em ver que na sustentação do PGR ele diz registro de herbe que Felipe Martins frequentava o Palácio da Alvorada. Graças a Deus, porque senão seria improbidade administrativa, ele tinha que trabalhar. Ele não era funcionário fantasma. Dia 9, o próprio GSI diz, mas tem dois GSI, tem o GSI Mauro Cid e tem o GSI oficial. O GSI oficial eu pego em Diário Oficial da União. Tudo que eu mostrei para Vossa Excelência é Diário Oficial da União. O GSI oficial diz que dia 9, Felipe Martins não esteve no Palácio da Alvorada. Olha lá, ó. De novo. Todas as datas que constam da denúncia, ministro Zanin, que Felipe Martins se reuniu com o presidente Bolsonaro a tratar de minuta golpista, em Diário Oficial da União, o nome de Felipe Martins não está. E mais do que isso, as testemunhas dizem que Felipe Martins não está, e duas delas são testemunhas da acusação. E aí a gente chega em um ponto que também é muito importante, que se fala da minuta de gabinete de gestão. Isso daqui é uma levianidade acusatória sem precedente. Porque a acusação imputa esta lista em Felipe Martins. Excelências, máximo respeito à defesa do general Mário, do general Mário, isso mesmo. Essa lista, ela é imputada a Felipe Martins, dizendo que, inclusive, Felipe Martins estaria, a posteriori, Felipe Martins integraria o núcleo de relações institucionais no gabinete de crise, né? E aí tem o nome do Felipe Martins, mas, excelência, isso aqui é muito importante. Essa listagem, perceba, na lista 3 nós temos assessoria de administração. Não tem nome de ninguém, tem 3 pontinhos ali, ó. Tem 3 tracinhos. Na primeira fileira, assessoria parlamentar, tem nomes e não tem esses tracinhos. E assim segue. Em todas as planilhazinhas que tem nome, não tem tracinho. O que não tem nome tem tracinho. O do Felipe, em especial, tem 3 tracinhos, em uma função que ele nunca exerceu. Está ali, assessoria de relações institucionais. E estão pedindo, a PGR pede a condenação do Felipe Martins, com base também nessa minuta, dizendo que o Felipe estaria no gabinete de crise, e junta esse documento. O general Mário disse que, em verdade, não era Felipe Martins nesse documento, mas era Rafael Martins. O general Mário já explicou isso daqui. Ele disse, não é Felipe Martins, está errado. É Rafael Martins. Tanto é, olha isso daqui, ministro, isso daqui não pode, isso daqui é comportamento governamental ultrajante, é o que os americanos estão estudando. É exatamente isso. A acusação omite uma listagem que foi feita 45 minutos depois. Então, aquela listagem que tem o nome do Felipe Martins é a lista provisória.
A dita lista, segunda lista, que foi feita 45 minutos depois, não tem o nome do Felipe Martins no núcleo de relações institucionais. Por que a gente vai usar a lista primeira e não a lista segunda? Por que a lista que tem o nome do Felipe Martins vale e a lista que não tem o nome do Felipe Martins não vale? Veja, excelências, não existe o nome do Felipe Martins na tal da minuta do gabinete de crise que se instalaria. Não tem, tá aí. Essa é a minuta feita 45 minutos depois, no mesmo computador com o mesmo metadados. Vejam, e mais, núcleo de relações institucionais. Tem 15 nomes nessas listas que não foram investigados. Felipe Martins não está na lista. E tem 15 nomes nessa lista que não foram investigados. E a PF, no relatório final, coloca o nome do Felipe Martins como núcleo jurídico. O nome do Felipe Martins não aparece em núcleo jurídico. Quem aparece na primeira lista são 2 promotores militares que não foram investigados, e na segunda lista, um promotor militar que não foi investigado. E se atribui a Felipe Martins ser o núcleo jurídico, sendo que ele não tem formação jurídica. O próprio presidente Bolsonaro, no interrogatório, disse: Felipe Martins nunca prestou assessoria jurídica para mim. E os documentos provam isso. E quem é o verdadeiro núcleo jurídico? Mauro César Barbosa Cid. O celular e o computador do Mauro Cid que nós conseguimos acessar é um dossiê de 142, ministro Flávio Dino. O celular do Mauro Cid tem mais de 30 artigos. 142. O celular do Mauro Cid tem o próprio slide que ele apresentou no dia 7 aos comandantes. Prestem bem atenção nisso que eu estou falando. Existe no celular do Mauro Cid o slide que foi apresentado com considerandos aos comandantes no dia 7 de dezembro. Está no slide dele, está descoberta a verdade. Mauro César Barbosa Cid criou o Felipe Martins. Como o ministro Alexandre de Moraes percebeu desde o início que Mauro Cid estava protegendo pessoas. Olha lá, está o slide que ele mostrou na reunião no celular dele, no computador dele. Olha lá. Está no celular do Mauro Cid o decreto golpista que ele estava criando. Ele escreveu, está no celular do Mauro Cid. Mauro Cid, no dia 25 de outubro, antes do segundo turno das eleições, o Mauro Cid escreveu um decreto no computador dele, de madrugada, instalando um tribunal constitucional militar. A PF nunca falou disso, a PGR nunca falou disso, e a defesa, que só incomoda, está defendendo um rapaz que as testemunhas dizem que ele não esteve, que nunca nada foi encontrado. Excelências, não existe uma mensagem de quaisquer dos envolvidos em quaisquer núcleos que façam referência a Felipe Martins. Felipe Martins nunca apareceu em uma mensagem trocada entre ninguém. Felipe Martins nunca foi dito por ninguém. No celular, no computador de Felipe Martins, nunca encontraram nada. Mauro Cid chegou a rabiscar uma mensagem que, após o golpe, ele enviaria para o ministro Gilmar Mendes. Está aqui, ó. Mauro Cid rabiscou, ele enviou de um celular dele para ele mesmo. Lembra aquele celular que eu falei que ele fotografou a minuta e mandou para o celular dele? Ele tinha 2 celulares, ele ficava jogando coisa de um lado para o outro. Ele rabiscou uma mensagem que ele enviaria ao ministro Gilmar Mendes, e essa mensagem é uma crítica, uma demonização do ministro relator, que merecia o que ele estava programando, segundo ele, Mauro Cid disse. Tem mensagem dele dizendo aos colegas que tinha que pressionar os comandantes a dar o golpe. Os seus comandantes que não aceitaram a loucura de Mauro Cid de criar um tribunal constitucional militar estão presos. E o Mauro Cid é o único que está solto.
E Felipe Martins é acusado por esse cara. Não há um documento dos autos atribuído a Felipe Martins. Tudo que há é a palavra do Mauro Cid. O Mauro Cid precisou criar alguém, porque o celular dele e o computador dele foram apreendidos. Uma hora descobririam as mensagens dele, as minutas dele, os textos dele. Ele já pensou em quem ele colocaria, e ele cria o Felipe Martins. E ele começa a preparar. Ele entrega para a polícia a lista provisória de passageiros com o nome do Felipe Martins. O delegado, cegamente, cai nessa casca de banana e pede a prisão do Felipe. Podia ter pedido a lista oficial. O Mauro Cid entrega a lista, os registros de entrada para o delegado. Porque na delação o delegado pergunta: Mauro Cid, você tem algum documento contra Felipe Martins? Ele fala não. Aí o delegado, que já tinham conversado por obséquio, fora da câmera, diz: e as listas de registro de entrada tem? Ele fala: deve ter. Lista de registro de entrada deve ter, porque ele já sabia que ele ia dar. Eles já tinham conversado. Ele fornece as listas de registros de entrada nas reuniões que a gente já desmontou. O celular do Mauro Cid é a prova de que ele, Mauro Cid, criou a minuta e apresentou a minuta aos comandantes e está atribuindo a Felipe Martins. Como o presidente Bolsonaro e o general disseram, quem apresentou os considerandos foi o próprio Mauro Cid. Agora, querem criminalizar a política. Por fim, existe sim um documento que se atribui a Felipe Martins. Peço vênia ao que eu disse. Existe. Existe um único documento com metadados de Felipe Martins. Esse sim diz respeito à função que ele exerceu de assessor do presidente Bolsonaro. Esse sim. Ele escreveu um discurso onde, no discurso, e por óbvio, aquele que escreve, ministro Zanin, o discurso de alguém, ele não põe suas próprias palavras. Ele precisa, inclusive, refletir a vontade do orador, daquele que discursará. Ele escreveu um discurso que a Polícia Federal induz a imprensa a divulgar que seria um discurso para Bolsonaro contestar o resultado eleitoral de 2022. Não é verdade. Se lermos esse discurso, metadados do Felipe, a gente mostra, eu não escondi nada aqui, ministro Zanin, nada. O que tem contra o Felipe está aqui, metadados dele. Não tem mais nada do Felipe. Tudo que tem é celular do Mauro Cid. Está aqui, metadados do Felipe. E está aqui o discurso. O que aconteceu, olha lá, por anos fui acusado injustamente de querer dar um golpe. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Fui acusado por anos de tentar dar um golpe. O que aconteceu foi exatamente o contrário disso. Por isso, mesmo considerando essa eleição ilegítima, não irei contestá-la. Para quem tem contato de bastidor com o grupo do presidente Bolsonaro, ouve que saiu da boca do Mauro Cid que Felipe era a ala mais radical, chora de tristeza. O Felipe foi o primeiro a dizer, olhando nos olhos do presidente Bolsonaro, no dia do segundo turno, seremos a oposição mais forte que a esquerda já teve em sua história, presidente Bolsonaro. Vamos fazer a maior oposição e voltaremos no próximo governo ainda mais fortes e mais organizados. No final, Felipe Martins escreve: seguirei firme em meu compromisso com nossa nação e lutarei desde o primeiro dia contra um governo que considere ilegítimo e sem condições morais de governar nosso país. Isso Felipe Martins fez. O único que nunca esteve envolvido em qualquer narrativa de se colocar contra a eleição foi criado por Mauro Cid e está sendo julgado. O pleito, ministro Zanin, ministro Flávio Dino, peço 2 minutos à conclusão. 2 minutos, Vossa Excelência tem. Eu agradeço, senhor presidente. O pleito da defesa é que se considere as provas oficiais. Olha o que a defesa pede. Raramente um advogado pede isso.
que se descarte as provas extraoficiais, que se considere exclusivamente as provas publicadas em diário oficial e que se leve em consideração que há contra Felipe Martins, no mínimo, uma dúvida muito razoável por tudo que foi produzido em contraditório judicial. Eu peço encarecidamente a absolvição de Felipe Martins. Ele não deve essa acusação. Felipe Martins não é culpado de ter feito, escrito e apresentado a minuta golpista. Quem o fez foi Mauro César Cid. O pleito é de absolvição de Felipe Martins. Presidente, com muito respeito, devolvo a palavra a esse eminente juízo. Sem mais, obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Nós temos, na sequência, apenas para fins de organização, a sustentação do Dr. Luiz Eduardo